Quem não quer ter certeza de todas as coisas, né, que acontecem à sua volta ou que vão acontecer, das coisas que tem que dar certo ou que a gente projeta para dar certo, né? Então, o que o ser humano faz é afastar ou tenta afastar, de certa forma, a incerteza, né? E o que é a incerteza quando a gente para pensar? Incerteza é aquela inquietação que a gente tem, indecisão, a gente não sabe basicamente o que vai acontecer, não importa o que a gente faz, né? Isso sempre vai causar uma certa inquietude na gente. Por quê? Porque o ser humano ele preza pela certeza das coisas, né? E quando você não tem certeza daquilo que pode ocorrer na sua vida, seja numa questão profissional, seja numa questão amorosa, numa questão intelectual, numa questão política, né? Então a gente tem essa tendência a querer fugir da incerteza ou das incertezas da vida. Mas só que a gente esquece que o meio à nossa volta, né? O meio à nossa volta ele está sempre se formulando e se reformulando com o tempo, ou melhor, a todo momento, a todo tempo. Então a gente tem que se adaptar a essas coisas que vão se alterando, né? Desde as nossas convicções, né? Até mesmo questões que a gente tem aquela certeza absoluta, né? E a gente acaba que fica dependente dessas crenças que nós temos de que tudo vai dar certo do jeito que a gente faz. Olha, não posso pisar em falso aqui porque senão vai dar errado. E aí a gente se afasta das incertezas, né? E quando a gente se afasta das incertezas, mesmo que as nossas ações elas sejam as mais produtíveis possíveis, que elas sejam as mais funcionais possíveis e que elas nos voltem para a realidade, né? Ainda assim, a gente tenta fugir dessas incertezas, né? Porque não necessariamente a gente quer um resultado contrário do que a gente planejou, do plano que a gente construiu na nossa cabeça. A gente quer que tudo dê certo da maneira com que a gente desejava e a gente foge da insegurança, mesmo que isso gere na nossa mente uma segurança de comportamento. E não é assim, né? Na maioria das vezes, as coisas não dão certo do jeito que a gente quer, né? Vamos parar para pegar um exemplo, né, de um trabalhador ali que o cara levanta bem cedinho e ele leva essa incerteza com ele desde o momento em que ele acordou 5 da manhã até o momento em que ele volta para sua casa aí umas 7 horas da noite, até mais, né? Umas 8 horas, né, da noite, aonde ele tem que buscar ao invés de esperar, né? Diferente de algumas empresas onde é proporcionado para você. Quando a gente pensa no trabalhador autônomo, ele precisa buscar. Então a vida dele é uma incerteza, né, que gera e essa situação incerta gera um pensamento de que eu preciso buscar alguma coisa. E esse pensamento gera uma ansiedade, uma angústia, uma inquietude, né? Mas como que ele lida com essa incerteza, né? Agora, lidar com essa incerteza, quando a gente tem à nossa disposição coisas que nos ajudem, né, que nos auxiliem, é uma coisa. Mas quando você não tem isso, aí é que a nossa mente começa a catastrofizar as coisas. Mesmo que essas coisas sejam disfuncionais, sejam fantasiosas, a gente tende sempre a estimular a nossa ansiedade por causa dos nossos próprios pensamentos, por causa das nossas próprias
incertezas, porque a gente não busca, no final das contas, um enfrentamento para que tenha a solução daquele problema, né? Para que tenha a resolução integral, total daquele problema. Não, a gente não quer amenizar as coisas, né? A gente quer sempre fazer a mesma coisa, achando que essa mesma coisa vai dar certo a todo momento. Isso não é verdade, né? Muitos dos nossos comportamentos, eles são, na verdade, comportamentos de segurança, né? Eles são estratégias compensatórias que estimulam as nossas disfunções comportamentais, né? E quando a gente enfrenta isso, quando a gente entende e a gente percebe que a incerteza ela é algo até de uma questão adaptativa, evolutiva do ser humano, não quer dizer que a dor da incerteza vai terminar. Muito pelo contrário, ela vai continuar, né? Só que ela vai continuar com um certo controle. Por quê? Controle emocional que você vai ter. Um controle sentimental, porque o seu ambiente interno vai se alterar por causa das suas interpretações do mundo externo. Então isso é muito interessante. Estrategicamente, você observa a sua realidade, mesmo com a incerteza das coisas, mesmo com o medo, não buscar compensações desse medo, não buscar validações que te causam ainda mais a incerteza, né? Mas, pelo contrário, se adaptar a essa incerteza e continuar vivendo, entendendo que o mundo é incerto, entendendo que o dia a dia é incerto, o trânsito é incerto, uma relação emocional é incerto, uma relação profissional é incerto, uma relação intelectual, uma graduação, um concurso, o que você for fazer da sua vida é incerto, né? A saúde, a nossa saúde é uma coisa incerta também, mas que nós precisamos entender que isso é normal e que sim, dá para você continuar vivendo, entendendo que é melhor continuar do que parar, mesmo nas incertezas da vida. Por isso, não pare, ainda que o mundo à sua volta for incerto.